presidente americano Donald Trump, aliado do Brasil ou simplesmente aliado unicamente aos seus interesses? E aí, deixou a família Bolsonaro a ver navios? O Brasil não precisa mais dos Estados Unidos? É exatamente nesse sentido? Excelências, hoje a gente viu aí um dos golpes mais duros do que poderia acontecer com a direita no Brasil. E aí me refiro também à questão da família Bolsonaro. Donald Trump retirou aquelas ações, a Magnitsky, tinha ali a censura, a utilização dos códigos-fontes, sistema bancário e tudo mais, do ministro do STF, Alexandre de Moraes, também da sua esposa e da empresa que eles têm lá, empresa que atua no ramo jurídico. E aí, Eduardo Bolsonaro disse que é com muito pesar que recebe essa informação, mas ainda assim ele se manteve agradecendo ao Trump. A revista Oeste trouxe um trecho muito importante. Diz que a negociação entre Trump e Lula envolveu, para poder tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes e sua família, envolveu a concessão de terras raras, de minério em terras raras, exploração norte-americana nessas terras, o fim da censura contra as redes sociais e as grandes mídias, as big techs, o cancelamento de aumento de impostos também a essas big techs, colaboração brasileira no combate ao crime organizado e o término de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. E aí, nesse sentido, vimos que o presidente americano estava alinhado tão e somente com os seus ideais. O Bolsonaro acabou sendo preso. O próprio advogado dele, que atua cuidando dos interesses aqui no Brasil, fez uma postagem, disse que essa prisão era um insulto ao Trump e nada foi feito. Ele se reuniu com o Lula, bateu papo, não sabe o que se foi ofertado, se isso aqui que a revista Oeste trouxe, qual a profundidade, se é algo raso ou se é algo profundo, mas o que a gente viu é que não se pode ter esperança em nenhum outro país. E galera, vamos lá, vamos analisar o nosso quintal. Se a gente não consegue resolver os nossos problemas no Brasil, não é um líder mundial, alguém de fora. Com o devido respeito ao Trump, ele é um cara que sempre, a vida inteira, ele defendeu os seus ideais. É um cara que sempre lutou por aquilo que era dele e não seria diferente agora. Entre proteger, entre dizer que o Brasil tem um grande líder, uma grande família e que o Bolsonaro mudou a história do Brasil e trazer lucro real para as empresas dele ou para os Estados Unidos, ele sempre vai estar totalmente alinhado a fazer isso. Então, essa questão de esperar que alguém de fora venha para o Brasil e resolva, na verdade, foi uma falha nossa. Bom, tudo isso mostra o quê? Que o ministro Alexandre de Moraes continua cada vez mais forte, cada vez mais imponente para fazer e controlar o judiciário da forma que ele entende as decisões dele. Como, por exemplo, ontem passou por cima da Câmara, a Câmara deve absolver. Afinal, o que se dizer? Decisões judiciais realmente são para serem cumpridas. E o Legislativo não está acima do Judiciário e vice-versa, ambos estão no mesmo lugar. Porém, se os outros poderes nada mais faz, o ministro Alexandre de Moraes, o que a gente não pode negar é que ele trabalha muito e que ele tem muita coragem, e aí ele continua proferindo seus acordos, as suas decisões, e agora, assim, o Senado a gente já viu que o Gilmar Mendes acabou mudando o entendimento agora para se ter o impeachment só com o presidente só com o PGR, o Procurador-Geral da República. O atual procurador não faz isso. Outro que venha a ser indicado, se for pelo Lula também não vai fazer. Então, balbal, a gente vai viver aí um Brasil dependendo muito da torga. Bom, alinhado a tudo isso, talvez a gente tenha que jogar o jogo correto. E aí, partidos de direita, membros do Senado, oposição, Câmara, deveriam acionar o STF quanto aos gastos públicos, quanto ao rombo financeiro e fiscal que o Brasil vem seguindo e que o presidente Lula demonstra cada vez mais que não tem interesse em reduzir o gasto público, com isso a taxa de juros está em 15%, e a partir daí talvez tenhamos que, ao invés de discutir coisas na urna, discutir coisas no Congresso, criar leis, criar pautas, através de todos nós ingressarmos, quando digo todos nós, aqueles que têm legitimidade, ingressar com ações no STF para tentar de alguma forma fazer com que a Corte enxergue que o Brasil também não está indo em um bom caminho. Bom, com resumo disso tudo,
STF mais forte. O Alexandre entendeu que não há nada que possa limitar o seu poder, entendeu que ele, via de regra, para tudo que se faz direito, está indo no caminho correto, e houve uma derrota gigantesca do Eduardo, volta enfraquecido com tudo isso, embora ele tenha feito um serviço, os quais alguns dizem que foi maravilhoso, foi corajoso, que era uma esperança do Brasil lá fora. Parece que perde essa meada e agora terá que pensar em um novo caminho, alinhado de que nem sequer voltar para o Brasil ele pode, porque no futuro muito próximo ele deverá ser denunciado e condenado. Bom, excelências, decisão que a gente não esperava, mas aconteceu. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E o que vocês acham? Vocês acham que essa decisão foi ou não correta? Aqui de São Paulo, Tony Santana, abraço.